Vejo o homem transformado verdadeiramente pelo poder do nosso Senhor Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, porque Ele é eternamente. Glória a Jesus. Esse é o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual trabalha 24 horas ao meu e ao teu favor. Glória a Jesus. Irmãos, nessa noite, glória a Jesus, eu quero falar aqui sobre a vida de um homem. Aleluia. O homem a qual um dia foi assim como eu e você. O homem pecador, né? O homem que andou nos caminhos errados, mas que um dia se encontrou com Jesus e passou a andar com Jesus. Foi falho, foi errante, mas Deus assim fez a obra na vida dele. Glória a Jesus. Assim como o Senhor fez a obra na minha vida e fez a obra na tua vida, glória a Deus. Esse nosso Deus assim fez a obra sobre a vida deste homem, a qual chamado Pedro. Glória a Jesus. Irmãos, este homem passou por muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades. Grande Deus. Mas agora ele está um homem convertido. O homem que teve verdadeiramente o encontro com o Pai. O homem a qual verdadeiramente se converteu de verdade. Aleluia. Ali dos seus maus caminhos, dos seus pecados. E se dedicou agora a viver uma vida inteiramente íntegra ao Senhor Jesus. Agora andando nos caminhos do Senhor Jesus. Aleluia. Grande Deus. Pedro é este homem a qual, né, muitos desprezaram algumas das vezes pelas suas atitudes errâneas, pelas suas atitudes erradas, mas o homem a qual hoje é um exemplo, lendo a Bíblia Sagrada, é um exemplo de vida para mim e para você. Por quê? Porque é o homem a qual agora tem comunhão com o Pai, o homem a qual tem intimidade com o Senhor Jesus, a qual verdadeiramente ouviu ali atento às palavras que Jesus ali tinha ensinado. Ali, ele agora passa a viver. Este Pedro, ao qual certos momentos andava com certas atitudes erradas, Pedro agora está convertido. Pedro agora está um homem de oração. Um homem a qual anda, né, eu creio que em espírito e em verdade, adorando ao Senhor Jesus, como já foi falado nessa noite. Né, que o Pai verdadeiramente procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E eu vejo certo tempo a vida de Pedro dessa forma. E os verdadeiros cristãos, igreja, eles são perseguidos. Em todo o tempo eles são perseguidos. Eles são criticados, são rejeitados. Aleluia. Mas é os verdadeiros cristãos. É aqueles que têm vida com o Pai. É aqueles que vivem em oração. Aqueles que têm intimidade, que buscam intimidade com o Senhor. Aleluia. E Pedro está dessa forma. Pedro chegou um período ali, um tempo na vida de Pedro, irmãos, que Pedro estava orando, glória a Jesus, Pedro buscando ali ao Pai, intercedendo ali pela vida, creio que dos irmãos, pela vida daqueles que buscavam, que necessitavam verdadeiramente de um milagre. Porque Pedro sabia, ele conheceu Jesus, ele sabia verdadeiramente agora qual é o Deus que verdadeiramente ele serve. Glória a Deus. E Pedro, igreja, Pedro está agora no tempo que Jesus manda que ele fique ali, juntamente com o povo, até que do alto ele seja revestido e saia ali toda Samaria e tudo quanto é lugar ali pregando, levando o evangelho, levando ali a palavra. Aleluia. Chega um tempo que Pedro está cheio da unção. Pedro se encontra-se cheio da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vejo o homem transformado verdadeiramente pelo poder do nosso Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Era tanta unção na vida daquele homem, igreja, que a palavra de Deus nos diz que até a sombra de Pedro, aonde ele passava, pastor, até a sombra curava. Grande Deus. E quantas vidas não foram curadas ali através da vida daquele homem. Aleluia. Ele adquiriu isso porque buscou.
Grande Deus, porque estava tendo a vida íntima com o Pai. Aleluia. Porque ele reconheceu que verdadeiramente só valia a pena estar na presença do Senhor e ser um servo, um verdadeiro adorador e fiel, que busque intensamente ali a presença do Pai. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro ali foi abençoado, agraciado. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Mas os cristãos eram perseguidos. Às vezes você pensa, mas os cristãos hoje passam por uma situação difícil, mas não se compara quanto o tempo de antigamente. Hoje nós temos liberdade de adorar o Pai. Hoje nós temos liberdade de estar na casa do Senhor todos os dias, se assim nós quisermos. Hoje nós temos liberdade de sair afora e levar o Evangelho e pregar assim a palavra do Senhor. Mas antigamente, quando eles saíam ali anunciando ali o Evangelho, pregando ali a palavra que Jesus deixou, eles eram machucados, eles eram maltratados. E agora Pedro está vivendo este momento, grande Deus, o momento a qual ali o povo de Deus ali, irmãos, estão pregando, estão falando ali do Evangelho, falando do amor de Jesus Cristo. Ali Herodes se ira, ele não se contenta, ele não se alegra com aquela atitude, com a ação ali do povo de Deus. E se indigna com aquele povo. Herodes se levanta contra aquele povo para maltratar o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Para ferir, para atingir e até chegar ao ponto de tirar a vida. Grande Deus. Assim como foi tirado a vida de Tiago. Tiago, a Bíblia diz que ele foi morto ao fio da espada. Aleluia. E agora Pedro está preso. Pedro está preso. Grande Deus. Porque ali ele achou uma grande honra. Ele se alegrou, porque as pessoas se alegraram em ver aquela atitude dele. Né? Por ter matado ali um cristão, por ter matado um servo, ele queria ali a glória para si, a honra para si. Estava achando muito bonito. Mas vamos continuar. Grande Deus. Pedro agora ele é pego. E agora manda lançar Pedro aonde? Na prisão. Grande Deus. Para chegar o momento em que ele vai ali, Herodes vai pegar ali Pedro e apresentar-se ali à grande multidão. Eu creio que para tirar a vida de Pedro também. Grande Deus. Só que Pedro ele tem um dono. Não é diferente de Tiago. Só que o trabalhar de Deus na vida de Pedro era de uma forma. Porque a obra que Deus tinha começado na vida dele ainda não havia acabado. Eles ali pensaram que ia até acabar ali com a vida dele, que o projeto que Deus tinha ali sobre a vida dele ali ia acabar. O projeto que Deus tinha ali era o fim. Creio que eles se alegraram ali, esperando ali aquele momento em que eles estavam festejando e estavam esperando o momento de pegar a Pedro e apresentar-se ali ao público e ver o fim ali da vida de Pedro. Grande Deus, aleluia. Só que o nosso Deus, igreja, ele é fiel. Como foi fala aqui nessa noite, Deus, ele chega na hora certa. Deus, ele não falha. Deus, ele não tarda. Mas Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Talvez eu e você, muitas das vezes, passamos por dificuldades nessa vida, por situações difíceis, em que você olha assim e diz, Senhor, mas é o fim, será que não tem uma solução? Será que vai ser para sempre dessa forma, dessa maneira? Será que essa prova não vai acabar, essa luta não vai acabar? Será que isso não vai passar? Essa dor não vai cessar? Só que Deus, ele tem sua forma de trabalhar, a igreja. Pode até lançar Pedro ali na prisão, como lançou Pedro na prisão, mas a palavra de Deus diz bem claro que Pedro estava guardado. Para eles, Pedro estava como uma isca, mas Pedro estava guardado. Grande Deus. Eu vejo ele guardado pela proteção do nosso Pai, ali pela sombra do Onipotente, pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Era Deus que estava guardando ele ali naquele lugar. Pedro não estava sozinho de maneira alguma. Aleluia. Grande Deus. Eu vejo de uma forma tão grande, Herodes ali, aquele povo, apresentava-se ser um povo forte, ali no meio daquela multidão. Só que eu vejo um povo tenebroso, porque um homem, olha quantos soldados o colocaram para vigiar um homem.
É porque sabia que Deus é grande. É porque sabia que o Deus que estava na vida de Pedro era um Deus forte e poderoso. Aleluia. Mas mesmo assim, não foi essa quantidade de soldados. Vendo pela quantidade da Bíblia, deu 16 soldados, né? 16 soldados para guardar um homem, igreja. Mesmo assim, aleluia, não teve nada que impedisse o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida do servo dele. Aleluia. Enquanto Pedro está dormindo ali na prisão, glória a Jesus. Aleluia. Deus envia ali a providência dos céus. Deus envia ali o anjo para que venha tirar Pedro ali daquela prisão. Aleluia. A palavra de Deus nos diz e deixa bem claro que enquanto Pedro estava naquela prisão, a igreja estava ali reunida, orando, apresentando ao Pai a vida de Pedro, porque creio que esse povo já vivia uma vida de oração. Era assim o costume que Pedro tinha, era de orar. Então eu creio que esse povo aprenderam ali com Pedro, grande Deus. Então enquanto Pedro estava ali na prisão, agora o povo está orando por ele. O povo está rogando ao Pai, intercedendo ao Pai, para que o Pai haja ali, mova-se os céus e derrame ali a providência ali sobre a vida de Pedro. Aleluia, glória a Jesus. E mesmo assim, só que enquanto o povo estava lá, a igreja, eu vejo uma igreja unida, uma igreja ali reunida em oração, onde eu vou lá no Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É neste momento, nessa hora, em que a igreja precisa estar com suas forças unidas, em que a igreja precisa estar com sua fé ligada nos céus, está todos unidos ali, ajudando o pastor, ajudando o irmão que está passando por necessidade, que está passando por um processo. Talvez eu e você olhe para a causa do irmão e nós achamos que é a causa simples, mas só quem está passando, igreja, é quem sabe. Aleluia. Talvez para você seja um problema simples, mas para quem está sentindo, para quem está passando, meu Deus do céu, muitas das vezes ela grita por socorro. Aleluia. E nessa hora nós precisamos estar orando. Aleluia. E como já vimos, essa igreja é uma igreja de oração. Glória seja dada o nome santo do Senhor. Não é tão somente na placa, não é tão somente no nome que está casa de oração, mas é a igreja de oração. Temos visto esse povo orando. Aleluia. E é na base da oração, igreja, que nós alcançamos a vitória. Porque se talvez este povo não estivesse ali orando pela vida de Pedro, talvez eles não tivessem conseguido alcançar a vitória. Aleluia. Mas mais lindo é o trabalhar do Senhor, o agir de Deus. O que me chama a atenção é a forma que Deus trabalhou ali na vida de Pedro. Quando eu vejo ali aquele povo, ali Pedro estava dormindo, o povo estava orando, estava intercedendo ali pela vida dele. E o trabalhar do Pai foi em silêncio. Deus ali enviou o anjo para que fosse até o encontro ali de Pedro. Pedro, acorda. Veja só, Pedro, acorda, levanta-te, te prepara e me segue. Grande Deus. Veja esse homem se preparando agora para uma grande batalha. Glória a Jesus. Mas é a batalha ali para a sua vitória, a qual o anjo diz: me segue. E Pedro ali acorda sem entender ainda o que está acontecendo e segue ali o anjo do Senhor, a qual foi enviado pelo Pai ali para proteger, para defender e tirar ele daquela prisão. Igreja, o trabalhar de Deus foi de uma forma tão linda, tão impressionante, que vejamos que nem os soldados acordaram da maneira que o Senhor ali trabalhou ali sobre a vida de Pedro. Me chama a atenção porque muitas das vezes, igreja, na nossa vida é dessa forma. Nós oramos desesperadamente, só que enquanto nós estamos orando, o Senhor está trabalhando. Ah, mas eu não estou vendo, é porque o Pai está trabalhando em silêncio. Deus, Ele trabalha em silêncio ao meu e ao teu favor. E quando nós menos esperar, a bênção ela chega. Porque quanto menos a igreja estava esperando, Pedro chegou ali até o local onde a igreja estava reunida. Aleluia, glória a Deus. Quando Rod chegou ali, que ouviu ali a voz de Pedro, a Bíblia diz que ela se alegrou tanto. Ela não foi abrir o portão ali para atender a Pedro, não. Mas ela foi dar logo a boa notícia ali para o povo. Aleluia. Foi dar a boa notícia para o povo, que a vitória tinha sido recebida. Glória a Jesus. E vejo Pedro ali batendo na porta, chamando
ali clamando ali que viesse abrir ali os portões para que ele viesse entrar. Grande Deus. Depois ela ter dado a boa notícia, ela agora volta e abre ali os portões para que Pedro venha entrar. E todos ali quanto estavam reunidos, agora viram para a glória de Deus, o que Deus tem feito. E Pedro ali testificou, Pedro ali testemunhou, aleluia, o que é que o Senhor fez ali na vida dele. Pedro ali começou a falar como foi que Deus ele trabalhou na vida dele. Aleluia. Igreja, mediante essa palavra, eu vejo o trabalhar de Deus, o agir de Deus é assim. Não devemos nos esmanecer na nossa oração. Aleluia. Muitas das vezes nós até pensamos assim, mas Senhor, eu estou orando tanto por essa causa, mas será que o Senhor não está me ouvindo? Mas eu quero falar para você nessa noite, o Senhor está te ouvindo sim. Ainda que venha o desânimo, querer falar para você que Ele não está te ouvindo, que você não tem vida com Deus, talvez queira até confundir a sua mente, achar que você não vai conseguir. Mas mediante essa palavra, falo para você, continue a oração. Continue perseverando, continue pedindo ao Pai. Porque com certeza, aleluia, aquele que começou a boa obra ali na vida de Pedro, aleluia, que começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para agir ao nosso favor, porque Ele manda anjos, aleluia, ao nosso favor, para que venha nos guardar, nos livrar, nos proteger de todo mal, nos livrar do laço do passarinheiro, nos livrar da cilada que o adversário tem tentado contra mim, contra a tua vida. Todos os dias nós temos uma batalha, uma barreira, uma muralha a ser enfrentada. Todos os dias, igreja, nossa vida. Mas o Senhor, Ele tem enviado anjos poderosos ao meu e ao teu favor, para me guardar e para te guardar, aonde eu estou, onde você está. Aleluia, esse é o Deus a qual nós servimos, esse é o Deus a qual trabalha 24 horas ao meu e ao teu favor. Aleluia, grande Deus. Na vida dos homens de Deus antigamente foi dessa forma, nos dias de hoje não é diferente. Ai, irmã, mas acontecia antigamente, não, acontece hoje também. Aleluia, é colocar nossa fé em ação, é crer tão somente que o Senhor Ele faz. Não deixe ser levado pelos pensamentos contrários. Não deixe ser levados pelas palavras contrárias. Aleluia. Mas olha a palavra de Deus, a qual agiu sobre a vida de muitos homens de Deus. Aleluia. A qual sofreram pelo Evangelho, pelo amor a Jesus Cristo. Nos nossos dias não é diferente. Grande Deus. Aleluia. Foi mencionado nesta noite aqui quando Paulo e Silas estavam ali na prisão. Olha o poder, igreja, da oração. Não foi tão somente na vida de Pedro, mas muitos e muitos outros, a qual o Senhor operou ali o milagre. Se nós for ali mergulhar na palavra do Senhor, nós encontramos muitos e muitas causas. Aleluia. Grande Deus. Então Paulo e Silas estavam presos. Diferente de Pedro, não. Estava na prisão, mas Deus ali com seu poder e soberania entrou ali sobre aquele lugar, aleluia, onde aqueles homens acharam que ninguém ia tirar eles dali. Eles estavam ali protegidos, guardados por eles, segurados por eles, assim achava eles. Mas Deus é o Deus que trabalha ao nosso favor. Glória a Jesus. Deus é o Deus que trabalha ao nosso favor. Enquanto eles estavam orando, falando com o Pai, aleluia, enquanto eles estavam adorando ao Senhor, grande Deus, o Senhor ouviu do alto dos céus e enviou ali uma grande terremoto ali sobre aquele lugar, aleluia, e todas as cadeias se arrebentaram, grande Deus, aleluia. O que eu acho impressionante, o que eu acho interessante é que todos eles estavam dentro da prisão e ainda estavam algemados. Meu Deus do céu. Mas não tem poder do inferno que possa contra mim, contra a tua vida. O homem pode até acabar com os sonhos. O homem pode até tentar.
ali acabar com a minha e com a tua vida, achar que é o final, que ele está com todo o poder, mas Deus, ele chega na hora certa, na hora exata, para ele mostrar que o dono da tua vida é ele, que quem manda é ele, quem ordena é ele, e o inimigo contrário, ele não tem poder sobre a tua vida. Glória a Jesus. O segredo é você permanecer, é perseverar na oração. Está difícil, igreja? Ore. Está doendo? Ore. Está complicado? Ore. Fale com o Pai. Interceda ao Pai. Grande Deus. Aleluia. Clame a Ele. Clame a Ele, porque Ele irá fazer. Glória a Deus. Não desanime. Não entristeçais o vosso coração. Não deixe. Aleluia. Não deixe que sua fé ela vá abaixo. Mas vamos edificar a nossa fé a cada dia mais. Olhando para o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Muitos aí já acham que Deus ele não opera mais, que Deus não trabalha mais. Mas Deus ele ainda é o mesmo. A palavra de Deus diz que ele não muda. Ele foi, ele é e será para sempre, eternamente, o mesmo Deus soberano, poderoso, nunca houve nem haverá. Aleluia. Ele que manda nos céus e na terra. Aleluia. Ele que manda sobre a minha e sobre a tua vida. As barreiras, elas podem vir, as dificuldades, elas podem vir. Mas só até o tempo em que Deus assim abriu os céus. E assim decretaram a vitória para mim e para a tua vida. Glória a Jesus. E quando Deus ele quer fazer, ele faz. Aleluia. Grande Deus. Quantas vidas. Ana precisava de algo físico. Era uma bênção, era o seu filho. A palavra de Deus diz que Ana orou. E Ana conseguiu a sua vitória. Ana recebeu a sua vitória. Ai, irmã, mas é só espiritual? Não. Veja que Ana pediu por algo que era físico. Era um filho. Ana pedia ao Senhor. Ana orava ao Senhor. E Ana recebeu essa grande bênção da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Falando sobre a afronta, vamos falar ali do rei Ezequias. Glória a Deus. Quando recebeu ali a afronta de Senaqueribe. Irmão, mas o porquê? Mas talvez você esteja pedindo algo físico, talvez você esteja recebendo algumas afrontas. Grande Deus. E ele ali recebeu aquela carta ali de ameaças, aquela carta de afronta e foi apresentar ao pai. Ele foi apresentar ao pai. Ele não levantou ali seu exército de homem, braço forte, não. Ele foi apresentar ao pai. Senhor, olha aqui, ó. A carta em que eu recebi de Senaqueribe. Veja só agora essas palavras. As palavras que ele está falando é contra o Senhor. Glória a Jesus. Então se afronta sobre a tua vida, fica tranquilo. Fica tranquila, porque as palavras que vêm contra a tua vida não é contra você, primeiramente está falando com o Pai. Antes de atingir você, antes de chegar até você, está chegando primeiramente ao Pai. Glória a Jesus. E o Senhor ali enviou a providência. Quando ali aquele exército estava vindo ali de encontro ao povo de Deus, o povo escolhido, porque já estava acostumado ali a invadir todas as outras cidades e destruir todos, não deixar ninguém vivos. Agora acharam que com o povo de Deus era da mesma forma. Estava acostumado a mexer com o povo ali, acharam que com o povo de Deus agora é do mesmo jeito. Ei, igreja, já viu aquele que diz que não adianta se levantar contra o ungido? E verdadeiramente não adianta. É trabalho perdido. Se levantar contra o ungido de Deus é procurar guerra, é procurar fogo para se queimar. E se queima mesmo. Se não vigiar, misericórdia. Misericórdia do fim. Não adianta. Todos aqueles que se levantaram, todo o exército, 185 mil homens, Senaqueribe tinha para afrontar, para ir destruir ali o povo de Deus. Mas através da oração de Ezequias ali para com o Pai, o Senhor enviou ali a providência. Foi tão somente um anjo, assim como fez na vida de Pedro, para dar vitória e destruiu todo o exército ali que veio contra o povo de Deus. Glória a Jesus. Então, igreja, no nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Essa palavra que veio para meu e para o teu coração, o Senhor fala diretamente, primeiramente comigo, através dessa palavra. Grande Deus. Que muitas das vezes nós estamos orando, pedindo, intercedendo. Oramos tanto, dias e dias, anos e anos, vem ano e vai ano. E você acha que a bênção não chega, que a vitória não chega.
mas é porque o Senhor está trabalhando em silêncio. O Senhor está trabalhando em silêncio ao meu e ao teu favor. Glória a Jesus. E todas as cadeias, todas as prisões, as correntes que estão prendendo, as correntes que estão ali tentando acabar de destruir, com o propósito, com o projeto, com o que você tem colocado na mão do Pai, em nome de Jesus, elas vão ser destruídas. Glória a Deus. Elas vão ser destruídas porque você está orando, porque você está apresentando ao Senhor. Você não está levando para o homem, mas você está levando a sua causa para Deus. Aleluia. Grande Deus. É para o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. O homem achou ali que todo o poder estava ali sobre as suas mãos. Mas não, Deus mostrou para todos eles ver que o poder verdadeiramente estava na mão do Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Grande Deus. Então só basta uma palavra do Senhor. Só basta tão somente um agir do Senhor para que a vitória venha chegar na minha e na tua vida. Fica tranquilo, continua orando, continua intercedendo, continua buscando. Não cessa de orar, pois o segredo da nossa vitória é a oração. Aleluia. Eu sei que em muitos momentos nós estamos ali de joelhos, Senhor, mas eu não consigo nem falar, eu não consigo nem orar. Mas Deus está entendendo. Aleluia. Mesmo com suas poucas forças, mesmo com suas poucas palavras, mas fale com o Senhor. Fale com o Senhor, porque Deus, Ele entende. Não deixe de falar com o Pai. Aleluia. Não deixe de perseverar na oração. Não desista daquele sonho, o projeto a qual você tem orado, tem pedido ao Senhor. E que aos seus olhos você tem visto que está sendo impossível, é difícil. Não vai se realizar, talvez você esteja pensando que é o fim, talvez você desistiu, talvez você fez como este louvor a qual eu acabei de louvar, talvez você olhou, viu que estava difícil, você rabiscou ali, encostou, desistiu. Não desista. Não desista, porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Aquilo a qual você orou anos, ou anos que vem orando, dias e dias, o Senhor, Ele não esqueceu. Você e eu podemos esquecer do que nós falamos e pedimos ao Pai, mas Ele não esquece. Glória a Deus. Talvez você esteja até pensando, é porque o Senhor não quer me abençoar nisso, não é. É porque Deus está trabalhando em silêncio. E na hora certa, grande Deus, Ele vai enviar a providência dEle sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Jesus. Eu creio que muitas coisas você tem recebido na sua vida através da oração. É o poder da oração. Igreja, enquanto nós oramos, Deus, Ele trabalha. Enquanto oramos aqui, Deus, Ele trabalha no nosso lar. Enquanto oramos, apresentamos uma família, Deus, Ele vai lá e trabalha. Deus, Ele quebra as correntes. Deus, Ele quebra o laço. Deus, Ele livra. Glória a Jesus. Então vamos perseverar na oração e crer que o Senhor vai fazer. Glória a Jesus. Eu creio, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu creio que muitos irão testificar. Aleluia. Irão testemunhar de grandes coisas que estava pedindo ao Senhor. Glória a Deus. Irá receber essa bênção para a glória de Deus. É através da oração. Glória a Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Continuo orando. Glória a Deus. E com certeza, se for portas fechadas, Deus, Ele vai abrir portas. Independentemente de qual que seja a bênção, qual você está pedindo, qual você está apresentando ao Pai. Aleluia. Deus, Ele conhece a sua necessidade. Deus, Ele sabe do que você verdadeiramente precisa, do que você necessita. Aleluia. E Deus irá enviar. Deus irá abrir as portas dos céus. Irá derramar as bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. No nome de Jesus. Sobre tudo quanto você tem colocado na mão do Pai. No nome de Jesus eu profetizo. Aleluia. Como profetiza do Senhor. Eu, como boca de Deus aqui nessa noite, glória a Deus, eu profetizo que as cadeias, as correntes que estão tentando destruir, estão tentando amarrar, que estão tentando impedir, aleluia, das bênçãos do Senhor acontecer sobre a mim e sobre a tua vida, elas irão ser destruídas para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E nós iremos cantar vitória no nome de Jesus, eu creio, para a glória de Deus. Tome posse, igreja,
Tome posse da sua vitória e creia que Deus ele vai fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque